E agora é hora de quê? Do esporte, meus amigos queridos Fábio Gomes, Cardoso estão aqui, pontuados. Aliás, já falei com o Fábio, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, meu amigo. Mais tudo, né, Fábio? Mais saúde, mais sucesso, mais dinheiro, que ele cresça mais mais. Alegria. Não, crescer mais não. Crescer já me dificulta um pouco. Não, cresça mais profissionalmente. Tô mesmo. Você achou que era de altura? Crescer mais Bahia, mais vitória, mais tudo pra gente. É verdade. E aí, o Bahia fechou, Everton Ribeiro, né? Rapaz, Casemiro Neto, será que é a maior contratação da história do Bahia? Da Bahia não é. Da Bahia não é. Bebeto Gama, em 97, pra mim, ainda é a maior contratação da história do futebol baiano. Mas, do Bahia, Everton Ribeiro, olha... Eu falei com o Fábio no começo do programa que venha para somar e mostrar para que veio também, né? Sim. Porque o Bambá tudo bem, mas, pô, tem que compensar em campo, né? Eu acho. Vai ser cercado de expectativa e deve ser cobrado para isso. O Fábio falou que vai fiscalizar o tempo inteiro aqui. Vamos embora, no campo do 4 começando. Vitória se reapresenta no Barradão. Presidente confirmará hoje reforços para a temporada. No Bahia, Jean Lucas. Everton Ribeiro são os primeiros reforços para 2024. É o No Campo do 4 que está começando. No Campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a bet que você confia. Pois é, começamos. Cássio, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minha gente. E a gente já começa falando do Vitória, que se reapresentou ontem no CT Manuel Pontes Tanajura, pensando na estreia dia 17 de janeiro. O Vitória se reapresentou ontem no Centro de Treinamento Manuel Pontes Tanajura. Isso pensando na temporada 2024. A reapresentação não contou com a presença da imprensa. Segundo informações da assessoria do Rubro Negro, nessa primeira semana, os jogadores terão atividades até domingo pela manhã. 3 jogadores não apareceram. O zagueiro Camutanga, que está viajando de carro com a família, e os atacantes Osvaldo e Léo Gamalho. Os 3 avisaram a diretoria e são esperados hoje. O presidente Fábio Mota confirmou que hoje dará os nomes dos primeiros reforços para 2024. A lista é grande. Em 2024, o Leão terá a disputa do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil na terceira fase e da Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia do Rubro Negro será dia 17 de janeiro contra o Jacuipense no estádio Eliel Martins em Riachão do Jacuípe. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Resta saber se o 2024 do Vitória será tão bom quanto foi 2023. Vamos colocar logo aqui no telão, Cássio, para você comentar a lista de jogadores que devem ser anunciados ainda hoje por Fábio Mota. Tá aí o zagueiro, né? Christian Zapata, Patrick Calmon, os 2 que vieram do Goiás, o Eric e o Caio Vidal. Esses 2 aí do Goiás, inclusive, estavam jogando a primeira divisão, junto com o Patrick, o William Oliveira e o Caio Vinícius, que pertencia ao Fluminense. Vão ser anunciados, a gente falou ontem, Fábio, sobre essa questão do Vitória estar montando um elenco para a Série A, mas que a gente ainda não percebe a cara de Série A nessas peças. Desses aí, quem você aprovaria de cara? Olha, de cara me deixou uma curiosidade positiva o Zapata, o zagueiro, e o Eric Castilho, que prefiro ver mais. Certo. O Caio Dantas é um jogador que me agrada, mas ele não se firmou ainda fora da Série B. E aí eu tenho essa desconfiança. Essa temporada para o Vitória é muito importante, né? Porque, por exemplo, o Campeonato Baiano é 17. Mas é o campeonato estadual. Mas o Vitória não vai para uma semifinal do estadual, Fábio, desde 2018. Então precisa voltar a recuperar o seu status também de um time vencedor no âmbito regional. E aí precisa valorizar o Campeonato Baiano e chegar com muita força. Então já no dia 17, a gente já precisa ver um time capaz de competir em alto nível. E até agora, os anúncios não foram anúncios que nos deram essa sensação
Claro que para Campeonato Baiano o Vitória entra como favorito com esses jogadores, mas para Vamos Série mostrar A mais, Cássio? é delicado. Para você também analisar, Raul Cáceres é um outro nome que aparece, né? Atleta que também já teria assinado contrato para a próxima temporada, estava no Guarani do Paraguai, fez 48 jogos. Além do Cáceres, até para você comentar, tem mais um que está chegando, que é o Muriel. A expectativa de que o goleiro Muriel também venha, e com ele um Alexandre que teve poucos jogos enquanto profissional. E esses nomes aí que a gente cita agora? O Muriel, por mais que eu reconheça a história dele até no Fluminense, para mim hoje, eu prefiro o Arcanjo, o Thiago Rodrigues, que não está mais no Vitória, e para depois chegar no Muriel. Não acho que é um goleiro que vai chegar e assumir a condição de titular. Pelo menos se o Lucas Arcanjo continuar no Vitória. Né? Então pode ser um jogador que vai fazer um background, como o próprio Thiago Rodrigues fez, né? Que vai dar aquela experiência colaborada, mas tecnicamente não é um goleiro em que eu tenha máxima confiança para assumir a meta do Vitória. O Raul é aquela questão, um jogador técnico, um jogador que consegue ter boas soluções no campo ofensivo, mas na defesa me deixa também muito em dúvida. Lembra, não estou comparando as qualidades, o Zeca, Sim. um pouco nesse formato de jogo. O cara técnico vai muito no fundo, mas que tem uma dificuldade de marcação, né, em relação à facilidade para criar. Não é ainda uma formação de elenco, repito, que não está nos animando. Saiu a notícia lá no sul do país em que o Léo Gamalho estaria negociando com o Avaí. O pessoal do Oratuon aqui, do nosso Oratuon, já fez questão de esclarecer. O empresário Léo Gamalho teria negado essa saída. Então o Vitória precisa ter atenção a isso também. Tá Até falando porque de o Vitória elenco. acho que não perderia um jogador pro Avaí, com todo respeito Porque nessa vai estar na Série circunstância. B, isso. O Nessa Vitória está na Série A. circunstância. O Léo Gamalho na Série A, inclusive, no Coritiba, foi muito bem antes de vir pro Vitória. Então eu acredito que o Vitória tem bons argumentos para manter o Léo Gamalho e eu acredito que o Léo Gamalho vai ficar no Vitória. Everton Ribeiro, é hora da gente falar do Bahia, aceitou a proposta do Tricolor, jogará em Salvador, já tinha anunciado ontem, falamos sobre isso. Baita de uma contratação, como você já vinha dito, né? Baita de uma contratação, Fábio Gomes, uma contratação que marca a época. Não à toa a gente está aqui relembrando a contratação do Bebeto pelo Vitória, a do São Filipe, né, pelo Bahia há muitos anos. Então, porque é o Everton Ribeiro chegando como um jogador que, nos últimos 10 anos, tranquilamente, está entre os 5 principais que atuaram no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos, o Everton Ribeiro está lá. Então, é um jogador que, sim, vai fazer 35 anos já, mas vem tendo temporadas de muitos jogos. As últimas 2 fez mais de 60 jogos. Ele tem aguentado, a idade nunca pesou para ele. E o principal atributo que se espera dele, lógico que ele já teve muita dinâmica, é a parte técnica, né? Ele acrescentar tecnicamente. Para mim, o Bahia acerta, é um jogador que chega motivado, porque vai trabalhar com um técnico que já tem uma relação, desde inclusive a época de Flamengo, que eles têm ali uma relação muito próxima, o interesse do Rogério Ceni em trabalhar com o Everton Ribeiro. E para mim, ele chega para botar ali o carimbo do Bahia, que quer mudar de patamar dentro de campo. Então eu vou lhe convidar agora para a gente mostrar a repercussão. Vamos começar a discutir aqui nas redes sociais. Aqui o Milton Neves diz: o Bahia desafia os soberbos times do eixo Rio-São Paulo e do Sudeste. Essa contratação foi um belíssimo tapa com luva de pelica, tá certo? Existe uma questão histórica, né? Em que fez com que os principais centros financeiros do futebol brasileiro, região Sudeste em especial, tratassem o futebol do Nordeste como um futebol periférico que serviria apenas para passar jogadores, né, interessantes. Em um determinado momento da história, quando o futebol nordestino vendia jogador caro, criou dificuldade também. O pessoal ficou resistindo. Como é que pode cobrar tanto? Agora, o futebol do Nordeste, através do Bahia, está fazendo investimentos de um jogador que seria titular em 18 times dos 20 da Série A hoje. Esse tipo de repercussão. Vamos para a segunda. A segunda repercussão no canal Chutaço, o nosso Lubeck pegou aqui alguns recortes, né? Não é possível que você vai pro Bahia, faz sua carreira não. Poxa vida, o Bahia! Vai ser engraçado ver você jogando a Série B em 2025. Esse tipo de reação do torcedor aí nas redes sociais ontem, cara. Ignorância, né? Porque o Bahia hoje é gerido por um grupo que é um dos principais MCO do mundo, né? O Bahia tem a gestão do atual campeão mundial, do atual campeão europeu. E aí, tem uma capacidade de investimento grande. Foi um dos poucos clubes que conseguiu botar mais de 1 milhão de torcedores no estádio, em casa, na temporada 2023, a 4ª maior média de público na Série A, disputando para não cair. Ou seja, o Bahia tem potencial para, em caso de receber investimento, devolver esse investimento. O torcedor, ele vai ter que se acostumar com essa nova ordem, Fábio. O Bahia está querendo fazer uma reorganização de forças do futebol brasileiro. É legítimo e tem capacidade de investimento para isso. Isso aqui, ó, vai acontecer, surpresa, surpresa, surpresa. O choro é livre, mas em breve vão ter que se acostumar com essa realidade. Mais uma repercussão. Marcos Pastore, eu não vou ler tudo porque é grande, mas trechos interessantes. É revolucionário bater financeiramente com um clube de mega expressão do Brasil, que o Flamengo queria manutenção. Hoje o Bahia mostra que tem condições de bater financeiramente com eles. É por aí? Veja, se o Flamengo quisesse muito ficar com o Everton Ribeiro, ficaria, tá? Ficaria.
Mas Não é que o Bahia tomou o Everton. Não é que do o Bahia Flamengo. chegou assim, o Flamengo quer, fez de tudo. Não é isso. Mas isso não diminui a contratação. Sim. Porque o Everton Ribeiro é desejado por muitos outros clubes. O Corinthians procurou saber, o Cruzeiro fez proposta. E o Bahia chegou e está de olho no Everton Ribeiro desde o final do ano passado, esperando garantir a permanência para poder adiantar as conversas. Então, sim, foi um movimento ousado do Bahia. O Bahia dificilmente agora vai ser vulnerável a esse tipo de investida ou de competição por algum jogador. Por exemplo, o Cauli, em outros momentos, poderia ter saído. A gente já poderia estar aqui Isso. falando Cauli, foi um grande jogador, foi pro Palmeiras. Não foi o caso, está no Bahia, ficou no Bahia. E agora o Bahia vai num jogador que o Flamengo tinha interesse em manter, não fez o máximo de esforço, mas tinha interesse em manter e contratou esse jogador, fazendo sim os holofotes, né, do futebol brasileiro e até internacional, dizendo assim, olha, está acontecendo alguma coisa ali no futebol da Bahia. Vamos falar do Jean Lucas? Eu quero agora falar do Jean Lucas, atleta que foi o primeiro reforço, vamos dizer assim, né? Nenhum dos dois foram oficializados ainda, mas o Jean Lucas está fechado. Valeu a pena o investimento e, pelo que se diz, a maior contratação vinda para o Nordeste a título de valor. Se eu estiver enganado, me corrija, Cássio Cardoso. A gente vai ter que fazer aí um levantamento, porque tem questão de correção, 24 milhões de reais. 24 milhões de reais é um investimento altíssimo, sim. E é um jogador que vale a pena. É um jogador que tem uma capacidade técnica e uma imposição física importante. E 5 anos de contrato, né? É um jogador que ainda tem muita idade para fazer, né, a carreira deslanchar ainda no futebol do Bahia. E é um jogador que vai para uma posição carente do elenco do Bahia, que é a cabeça de área. Então vai agregar bastante. Eu acho que chega para ser titular e até, em algumas ocasiões, pode jogar ao lado do Rezende ali. Eu estou dizendo sim o Rezende, porque o Rezende se mostrou um jogador digno de ser colocado num Bahia que quer mudar de patamar, porque no passado ele foi muito bem na Série A. Bom, o atacante de 28 anos, né, Carlos Vinícius, voltou a aparecer, né, como possível jogador. O Bahia tentou na temporada passada, deu errado. Agora o Furra parece que já aceita liberar o atleta. O Furran já considera liberar o atleta. A grande questão aí é que a concorrência do Bahia é pesada. Palmeiras está de olho no É só atleta. o Palmeiras. É só o Palmeiras. E aí é aquilo que a gente está dizendo. O Bahia está mudando seu patamar, mas a gente não pode ter a ilusão de que o Bahia vai chegar em qualquer lugar e sair comprando quem ele quer, porque ainda Palmeiras e Flamengo têm uma capacidade de investimento maior, o Atlético Mineiro tem uma capacidade de investimento muito grande. Então não é bem assim, cheguei, quero e vou pegar. Agora, é muito interessante você ver mais uma vez o Bahia disputando por jogadores que podem chegar e fazer a diferença aqui no futebol. Mais um especulado, Caio Jorge. Então, esse foi um que me deixou ali com a pulga atrás da orelha. O jogador que 21 saiu anos. 21 anos, é muito novo ainda, saiu muito novo do Santos para a Juventus. Na Juventus não se firmou, foi para o Frosinone da Itália, está ali fazendo sua temporada. E pode ser que, voltando para o Brasil, com a experiência europeia, ele consiga recuperar ali aquele status que ele tinha quando jogava aqui no futebol brasileiro pelo Santos, né? Não vou dizer que me animei com a possibilidade do Caio Jorge, mas acredito que ele agregaria chegando aqui, até porque o Bahia ainda tem necessidade de contratar jogador de presença diária. Bom, pra gente concluir, só colocar imagens da Copa São Paulo aí, que inicia hoje. Hoje tem Jacuipense já em campo. Né? A Copa São Paulo, Cássio, é importante a gente dizer que revelou grandes nomes, né, no futebol brasileiro. O Denner, o Neymar, o Fred, tantos outros que saíram dessa competição. Né? Eles saíram dessa competição e que conseguem colocar muito jogador, até mesmo internamente, numa vitrine. Às vezes você tem jogador que está na base do clube, por exemplo, do Bahia ou do Vitória, e não está sendo percebido, chega na Copa São Paulo, não é só clube de fora que vê, não. É o próprio Bahia, é o próprio Vitória que acaba enxergando. E, claro, quando a gente percebe os destaques que saem da Copa São Paulo, a gente, normalmente, são destaques que conseguem se consolidar no futebol profissional. Então, sim, é uma competição importantíssima, valiosa para se ficar de olho. E vamos torcer para que a dupla Bavi possa fazer um bom papel. São os principais clubes, mas tem também outros clubes da Bahia. Quem sabe Jacuipense também, que tem uma boa divisão de base. Hoje tem Jacuipense e Chapecoense, né? Amanhã a gente traz o resultado, a gente vai trazendo informações a respeito da Copa São Paulo. Cássio, um abraço para você. Um abraço, Fábio Gomes. Até amanhã. Casé, um beijo, meu irmão. A gente volta com você no estúdio aí. No Campo do 4, oferecimento. Arena Esportiva, a mente que você confia.